quando comecei a trabalhar o aço, comecei com carvão. E essa ligação aos materiais era muito mais sentida, porque quando se lida com os elementos está-se também a trabalhar com algo que não é totalmente controlável. Uma coisa que sempre me fascinou no meu trabalho foi pensar em peças, planeá-las, mas nunca ter o controle absoluto sobre o final dessa peça. Haver sempre a mãozinha de Deus, não é? Sou natural de Vila Real de Trás-os-Montes. Vim para as Caldas da Rainha em 95 para o curso de escultura. Tive um percurso de artista plástico, como escultor. E até ao dia de hoje sou o técnico superior das oficinas de metais e escultura da ESAD. Paralelamente, nunca deixei de trabalhar, seja na atividade das artes plásticas, seja noutras coisas, até que alguém um dia me pediu para fazer, em vez de uma escultura, um par de facas. Eu tive que me adaptar. Já antes fazia meus próprios utensílios de escultura. Tinha alguma experiência de forja, já vinha desde a minha adolescência, em grande parte pelo incentivo do meu avô. Quanto mais eu me fui especializando na matéria, mais o interesse ligado à cutelaria começou a tornar-se uma coisa um pouco mais séria. Este é o primeiro momento de criação da faca. Eu, quando tenho uma encomenda específica, normalmente trabalho com medidas certas, com desenhos que as pessoas me vão pedindo e modifico a meu gosto. Quando tenho uma faca nova, o desenho é a base de tudo. É um pouco também por eu ter feito escultura antes de fazer facas. E começa numa folha de papel, começa num traço, as linhas têm que bater certas. Claro que há coisas que têm que ter em conta. Uma faca é um objeto utilitário e tem medidas específicas, não é? Pode-se alterar muita coisa, mas eu foquei-me sobretudo em fazer aquilo que se chama facas de trabalho. São facas para utilizar no dia-a-dia. E têm que ser eficazes no corte, e têm que ser confortáveis na mão, e têm que desempenhar muito bem a sua função para poder servirem as pessoas na cozinha, em convívio, petiscos, essas coisas todas. A faca que nós vamos trabalhar é uma faca que tem um desenho que já havia em facas mais antigas, muito antigas. Aliás, esta noção de faca de trabalho, os exemplos que nos chegam aos dias de hoje são muito poucos, são muito escassos. Porque é a faca do cotidiano das pessoas. Ela nunca chega em condições aos nossos dias para ser objeto de museu. Normalmente são gastas até não existirem. É uma faca um pouco a homenagem a esse utensílio que a família mandava fazer ao ferreiro e que servia de geração em geração. Tenho vários tipos de processo no modo como trabalho com as facas. Um deles é o mais ancestral, em que eu recolho um lingote de aço e moldo no fogo, ou seja, forjo, e vou esticando o aço, até chegar à forma que quero da faca.
Este aço de carbono eu não o devo forjar acima dos 1000 graus. 900 graus, 1000 graus já é o limite, porque corre o risco de descarbonizar, ou seja, começar a perder carbono na lâmina. E isso depois torna-se fatal, porque vai mexer com a integridade da lâmina. E se a gente trabalha durante muito tempo a temperaturas altas, acontece um processo de cristalização, as moléculas ficam, o aço começa a ficar muito granulado. E o que vai acontecer, quando eu faço o arrefecimento rápido, vai haver o risco de quebra. Eu, para prevenir isso, trabalho sempre o processo de forja entre os 860, 980 graus, mais ou menos trabalho nessas temperaturas, sendo que quando estou na parte final já trabalho a 800 graus, 780, só mesmo para alisar a lâmina, puxar o gume. A têmpera deste aço, em concreto, é um aço de carbono de origem sueca. Ela foi temperada a uma temperatura de 860 graus, 870 graus. Quando ela sai a essa temperatura, tem que mergulhar rapidamente em óleo. Depois não a deixe estar muito tempo no óleo, porque este óleo tem essa vantagem de não ser tóxico, mas tem a desvantagem de aquecer muito rapidamente. Então passo de um óleo para o outro para que a lâmina arrefeça num tempo rápido, não é? Para que não haja aqui uma perda de dureza. Assim que ela está temperada, passei a escova de aço só para tirar os detritos. Há sempre alguma coisa que fica agarrada, mas é aquele detrito que eu já não consigo tirar com a escova de aço, que eu depois vou deixar impresso no lâmina. E agora, a partir daqui, é acabar a forma, fazer a furação e pôr o cabo. Eu tenho um cuidado muito grande em selecionar as madeiras que utilizo. Mas o principal cuidado é escolher madeiras nacionais. Eu tento, ao máximo, ir ao encontro dessas madeiras. Por vezes, para sacar uma peça do cabo, tenho que encontrar um tronco e cortá-lo até encontrar exatamente a linha ou as cores certas para o poder utilizar num cabo. E é com o maior respeito que eu trabalho essa madeira, porque quando penso naquele material, penso sobretudo o tempo que ele levou a criar-se, não é? Da árvore desde pequena até ela se tornar grande, especialmente a minha madeira de eleição, que é a oliveira. É das madeiras mais bonitas com que eu já trabalhei e custa-me acreditar que por esse país fora haja oliveiras secas e que as pessoas cortem isso para queimar. Adoraria aproveitá-las todas para lhes dar a dignidade que essa madeira merece numa das minhas facas. Há clientes que me pedem a madeira só em função da cor, há outros que me pedem em função mesmo da própria qualidade da madeira. Por exemplo, a oliveira é muito bonita, só que não é tão densa como é uma madeira de ébano. Para o utilizo cotidiano da cozinha, são facas que estão sujeitas a muito desgaste, a muito trabalho. Quanto mais densidade tiver a madeira, melhor é para repelir a água, para ter resistência às umidades, às gorduras. E, obviamente são facas que têm que ser cuidadas. Não há nenhuma madeira que se aguente se for atirada para uma máquina de lavar ou se não for cuidada durante algum tempo com um pouco de óleo ou cera. Por isso eu recomendo sempre às pessoas, que já que me deu tanto trabalho fazer a faca, que cuidem dela com o respeito que ela merece. Eu tenho aqui alguns modelos, um pouco daquilo que é o trabalho que tenho vindo a fazer nestes últimos anos. Tenho trabalhado muito para chefes de cozinha,
E alguns deles pedem-me facas com algumas especificações. E aqui entra um pouco o desenho das facas orientais japonesas. Esta é uma faca que eu fiz de propósito para servir num restaurante de sushi. Tem uma tipologia de lâmina específica para filetar grandes peças de peixe. Isto é uma Yanagi, é o termo técnico para esta faca. Levam esta parte, que é a capa da lâmina, tem um nome específico, chamam-lhe saia. É toda em oliveira. Há bocado referia a oliveira e aqui está ela. Esta parte é da raiz da oliveira. Isto é a lâmina. Leva 2 tipos de aço. Leva aço normal, sem grande porcentagem de carbono. É um aço mole, que não aceita, por exemplo, tempera. E no seu interior, no centro da lâmina, está o aço duro. É um aço que tem uma porcentagem de carbono elevadíssima, que permite que também a faca atinja uma dureza muito superior às facas normais. É uma faca de corte de precisão e tem também o lado estético. Eu optei por deixar a parte de cima martelada, que é algo que eu faço recorrentemente para deixar um pouco a mão do autor marcada, a mão do autor, neste caso o martelo. Esta foi uma das primeiras facas de cozinha que eu fiz. Este tipo de corte é muito vulgar nas lâminas que se vendiam nas feiras. Chamam-lhe as facas corticeiras. É um ângulo que só encontramos praticamente cá no desenho das facas de Portugal. O que é que altera entre a faca tradicional e esta? Normalmente a faca tradicional tem um cabo redondo e o espigão é inserido dentro da madeira e depois leva aqui uma argola de latão ou de alumínio que segura o cabo. Normalmente a lâmina é um bocadinho mais redonda aqui e faz deste ângulo aqui. Isto foi uma reinterpretação, obviamente que a faca de cozinha tem uma espessura um pouco grande, mas bem, foi a primeira experiência. Esta madeira eu recolhia na mata aqui das Caldas da Rainha, quando houve um grande vendaval. No topo das árvores a madeira já se encontrava seca. Quando o vendaval as deitou abaixo, eu tive a oportunidade de ter acesso a essa madeira e fui lá à mata com uma serra, cortei o tronco e desse tronco saquei esta madeira. E pronto, tenho um pouco de estima nesta faca, foi das primeiras que eu fiz, com todas as dificuldades, não é? E sobretudo porque é uma madeira que eu fui à procura dela, fui ao encontro dela, não é? Muitas vezes quando estou a fazer uma faca, há alturas que o trabalho flui de um tal modo que eu sei, ainda antes de temperar a faca, que aquele trabalho me vai correr bem. Há um pressentimento, sei lá, bateu tudo certo. Não é? A temperatura da sala estava boa, a lixa correu bem, o fogo estava com a coloração certa, a faca faz o ruído certo. E é isso que me fascina mais.
é trabalhar com os elementos. E sobretudo porque isto tem qualquer coisa de alquimia. Isto levado a um nível muito, muito sério. Eu tenho aqui margem para aprender até ao fim da minha vida. Vamos para a parte final do cabo. Foi feita a escolha da madeira. Tive que vasculhar até encontrar o veio mais adequado ao tipo de lâmina que concebi. Desenhei a parte de trás do cabo em cima da madeira. A madeira foi cortada ali na serra de fita. Cortei-a a meio para ter duas metades, uma para cada lado. Levei à lixa para retificar os dois planos para encaixarem perfeitamente na lâmina. Fiz a furação e coloquei a cola epóxi. É uma cola de 2 componentes, tem uma resina epóxi mais um catalisador. É necessário misturar as duas para que a cola seque e fique resistente o suficiente para agarrar bem estes 2 pedaços ao aço. Coloquei este pino, que não é mais do que um tubo de latão de 4 mm com um varão de aço inox de 3 mm inserido no interior. Ao bater os dois, o aço vai alargar o latão e vai ajudar também a fixar o cabo de madeira à lâmina. Agora vamos proceder à retirada dos grampos. Os grampos são necessários para que o cabo fique mesmo prensado à lâmina. Okay. A cola já está dura o suficiente para poder ser trabalhada na lixa. Podem ver. Este excedente é facilmente eliminado na lixa. Agora vou colocar ali uma lixa, um grão grosso para eliminar esta madeira mais saliente e o metal. E assim que obtiver a forma, ponho um grão mais fininho, 3, 4 passagens, outro grão mais fino e depois acaba o cabo todo à mão. E aí a gente já pode tirar aqui esta fita cola de papel, esta proteção que a gente tem na lâmina. Tudo isto serve para proteger a lâmina durante esse processo.
Esta é uma pedra 8000, já de grande muito fino. Antes de chegar aqui, passei a lâmina por 4 pedras diferentes. Uma de 700, uma de 1200, uma de grão 6000, esta é a última, de grão 8000. De modo a fazer o fio mais fino possível. Última fase do afiamento é passar no assentador. Isto é cabedal com um pouco de pó com sabão de polimento. E por último, só mesmo para limpar os restos que ficam aqui do cabedal, passar em couro simples. E a gente já vai ver se a faca já está afiada ou não. Um teste de corte para ver se a lâmina está bem afiado é, sem fazer qualquer esforço no jornal, é ver se a lâmina, ao entrar, ela começa a cortar. Podem ver se eu estou a puxar o jornal. Eu penso que a faca está afiada, a faca está acabada.